Olá, bom dia! São 11 horas e 34 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. No programa de hoje a gente vai falar sobre o presidente eleito Jair Bolsonaro e a economia. Como fica a economia, como ficará a economia nesses próximos 4 anos com Jair Bolsonaro eleito. Quem vai conversar com a gente vai analisar a situação até aqui, das propostas, do que ele vem falando para a gente, para o povo brasileiro, é a Patrícia Krause, economista da COFACE, e o Alexandre Chaia, professor de economia do INSPER. Os dois vão bater um papo com a gente, falar o que o Bolsonaro promete, o que pode acontecer com a economia nesses próximos 4 anos, que afinal o governo de um presidente eleito com mais de 55% dos votos tem de entregar alguma coisa, não é verdade? E para começar a nossa manhã aqui, vamos ver o que está em destaque na economia neste final de manhã. Ibovespa confirmando aí a expectativa do mercado com a eleição do Bolsonaro, alta de 1,33% aos 86.861 pontos. O próximo item é o câmbio, o dólar comercial em queda de 0,75% aos R$ 3,62, também confirmando a expectativa do mercado, muito já precificado ao longo dessa diferença entre o primeiro e o segundo turno, dessas semanas anteriores ao segundo turno, mas está aqui queda de 0,75% nesse momento do dólar comercial. E vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. O destaque do site não podia ser outro, eleições, o câmbio, que é a primeira manchete do site da Dinheiro. Em primeiro dia após a eleição, dólar abre em baixa e chega a 3,59, agora está 3,62, como a gente mostrou para você agora há pouco. E Bolsonaro é eleito presidente do Brasil. Leia as propostas do presidente eleito, com essas trajetórias e as polêmicas de Bolsonaro, Paulo Guedes, Haddad e Ciro Gomes, tudo que você precisa saber sobre essa eleição, sobre um balanço dessa eleição. E à minha esquerda, à sua direita no vídeo, a economia da Deus ao PT, a reportagem de capa da revista Dinheiro dessa semana, mostrando como que os números e os indicadores foram mudando ao longo dessas semanas, mostrando a confiança do eleitor, a confiança do mercado com o novo presidente. E para a gente fechar aqui a nossa tela, o que esperar da economia no governo Jair Bolsonaro é o tema do nosso programa de hoje. E eu começo o programa com a Patrícia. Patrícia, bom dia. Eu queria saber de você qual foi o balanço que você fez sobre essa eleição, que já que a gente terminou, que você pode nos dizer assim nessa nosso momento inicial. Bom dia. Bom, o resultado veio amplamente como esperado, né? A reação também essa manhã da Bolsa e a queda do dólar também era um movimento já esperado, né? Também não deve ser tão acentuado já porque esse resultado já vinha antecipado, né, pela Bolsa, né? Agora, o grande ponto é como é que será o governo, né? Acho que muito dessa confiança que o mercado tem dado para ele é pautada no Paulo Guedes, numa agenda liberal, mas de fato a gente sabe qual é o histórico dele, né? Até alguns discursos que às vezes não estão muito alinhados com a sua possível equipe econômica, né? Então, simplesmente, eu acho que o principal ponto agora é monitorar como vai ser essa composição do novo ministério, né? E como que ele vai formar uma base no Congresso, né? O PSL até teve um resultado acima do esperado, né? Vai ser a segunda maior base na Câmara, né? Mas a gente sabe que numa Câmara totalmente fragmentada, né, de vários partidos, isso não é um pouco mais de 10%, né, da Câmara, isso não é o suficiente. Ele teria a bancada dos agricultores, da bala, né, religiosa, mas a grande discussão é que ele queria também formar uma coalizão ali mais por bancadas do que por partidos, né, o que parece um pouco difícil, né? Acho que no fim das contas nem sempre o chefe do partido no Congresso, né, é o mesmo que o chefe da bancada, né? Então isso pode dificultar. Então como que ele vai alinhar isso para passar reformas importantes, né? E aí o principal ponto é a questão da reforma da Previdência. Eu acho que esse é o voto de confiança que foi dado nele, acho que é o ponto principal para a gente conseguir seguir adiante aí, tanto com a questão que ele fala da carteira verde e amarela, para isso poder ter sucesso, né? Como um crescimento mais forte da economia. Esse é um ponto que a gente vai pegar bastante aqui. Alexandre, quais são os seus primeiros destaques aí sobre a eleição? Eu concordo, acho que o que aconteceu foi que
é o que era esperado, na verdade, o mercado já estava se antecipando a isso, tanto em dólar quanto em bolsa já estava em movimento de alta, exatamente na expectativa. Ele só não foi maior essa alta exatamente por causa desses discursos, idas e vindas que o Bolsonaro tem. Se deixasse mais o Paulo Guedes falando e não tanto o Bolsonaro com não vou privatizar tal coisa, não vou fazer esse movimento, ou mesmo o Onyx Lorenzoni já começando, a Previdência talvez não seja reforma. Esse discurso de incerteza era um problema sério. Então, o mercado estava já satisfeito, achando realmente que esse ciclo do PT, esse movimento, toda essa política, tanto externa quanto interna, vamos dizer, de valorização de crédito limitado, de você não ter controle do tamanho do Estado, isso estava acabando, então, por conta disso, o mercado cresceu. Agora, ele precisa agora transformar isso na prática. O primeiro discurso dele, até voltando, eu concordo que eu acho que o Congresso é um grande problema, essa ideia de bancada que faz todo sentido quando você quer aprovar um tema específico, agricultura, a bancada da agricultura, eu quero também segurança, a bancada da bala. Mas essas bancadas necessariamente não têm boa vontade com essas pautas mais liberais econômicas. Então, provavelmente, essa bancada aqui ele vai se alinhar para um determinado tema, vai ser contrária a outra. Mas o primeiro discurso, que é o ponto mais importante, qual é a primeira atitude dele, não o primeiro discurso efetivo que ele fez ainda no ambiente de casa, pela internet, mas a primeira leitura que ele fez de algum direcionamento mais público, ele se tornou, ele mostrou um lado mais alinhado com o que todo mundo espera, quer dizer, redução do tamanho do Estado, de alguma forma contenção do gasto, vamos dizer, abertura econômica, vamos dizer, para países onde você pode aumentar o teu comércio e não necessariamente direcionado a algum padrão ideológico. Então, todos esses pontos foram positivos, mas a partir daí, isso se transformar numa realidade que é o grande X da questão que a gente vai ver a partir de agora. Porque essa é a controvérsia do Bolsonaro, né? Ele, durante o período todo dele na Câmara, ele foi um deputado, votou a favor do Estado, contra as principais reformas, né? Contra as principais privatizações, e agora ele adere ao liberalismo do Paulo Guedes e mostra que o mercado estaria aberto a isso. Será que ele vai conseguir, sobretudo na Previdência, né? Um dos pontos mais importantes da Previdência é o militar, né? Que é uma base de apoio forte para ele. Como é que vocês veem esse ponto? Eu acho que essa reforma deve sair enfraquecida, principalmente essa parte do militar, né? A grande base, o apoio que ele teve durante muitos anos no Rio de Janeiro foi baseado nos militares, né? Então, mesmo na reforma do Temer também já tinha reduzido tinha algumas concessões ali, inclusive envolvendo militares, né? Então, eu acho que deve ter essas certas concessões, né? Falam até o Temer até propôs ontem, né, de tentar seguir adiante até o final do ano com essa votação, com a proposta que eles já tinham ali. Eu acho muito difícil, porque a gente tem muito pouco tempo. Fora isso, tem uma parte que não foi, que não vai voltar, né, que vai sair do Congresso, e qual seria o interesse em votar, né, e se associar com medida que, na teoria, é totalmente impopular, enquanto outra parte que é ali também formar o que ele vai ter em troca para conseguir, né, aprovar. Provavelmente vai esperar um novo governo aí para ver como que será. Essa reforma, se conseguisse sair nesse governo, seria até melhor, porque ele já teria menos um desgaste, porque ele vai queimar, vamos dizer, um pouco o cacife inicial político dele, passando reformas. Então, se ele conseguisse deixar na conta do governo anterior a reforma da Previdência, era o melhor dos mundos, porque ele já se desgastava menos na entrada. Mas eu concordo, eu acho difícil ele conseguir aprovar, e principalmente, se ele continuar teve um aumento de funcionário público como na Câmara, mais representantes de funcionário público. Os próprios militares aumentaram a participação na própria Câmara. Então, tudo isso vai fazer com que a reforma seja menos, que atinja menos essa parte do setor público, que tem esses privilégios maiores do que o setor privado. E isso gera já um problema, porque o que desde sempre a gente fala, o problema não é você pedir para a população fazer sacrifício, o problema é você não mostrar o sacrifício do seu lado. Se ele, como militar, não mostrar que eu também, olha, eu sou um militar, eu apoio, sempre tive apoio de militares, mas os militares estão dispostos a fazer um sacrifício, por que eu, população, vou fazer um sacrifício também? Então, esse jogo de imagem é importante ele fazer, e eu acho que ele não vai fazer, por isso que o primeiro dilema vai ser esse. Não é?
E é no um início. dilema, e é um dilema complicado, porque o Paulo Guedes ontem deixou claro no discurso dele, na Que é entrevista dele. primeiro ponto, basicamente, o primeiro ponto é previdência, segundo, privatização, né? redução de dívida e terceiro, redução do tamanho do Estado. Quer dizer, como ele vai conseguir fazer esses 3 pontos eu acho que... é o grande dificuldade. Acho que tem que ser realmente a prioridade. Primeiro porque é o principal problema, né, que trava a economia. E segundo porque é uma medida que é totalmente impopular, né? Então você tem que aproveitar o momento que você tem a maior popularidade, mesmo que tenha uma grande popularização, mas é um momento ainda de uma forte apoio a ele, né, para tentar seguir adiante com essa reforma. O problema é que se ela for uma reforma não digo capenga, porque a reforma sempre vai ser capenga. Toda reforma é sempre você estar satisfeito. Você vai fazer reforma e no final você vai chegar à conclusão que, puxa, eu poderia ter feito um pouco mais. Mas se ela for muito capenga, se ela for uma reforma que você não reequilibre de alguma forma a previdência e já comece uma transição para um plano de capitalização e não um plano de repartição, você vai gerar aí um desânimo nos investidores, que eu acho que é a grande vantagem do Bolsonaro no curto prazo é o interesse do mundo em relação ao Brasil, se o Brasil se abrir e se conseguir fazer essa reforma. Então, se ele perder essa janela de oportunidade de 6 meses, 1 ano, de conseguir provar que ele vai implementar o que ele está pedindo, provavelmente esse dinheiro todo para infraestrutura, para a reabertura da economia, isso vai minguar. Ele quer o que é o grande vantagem, que é o que o Meirelles esperava no governo Temer. Era você conseguir trazer investidores para poder melhorar, criar emprego aqui dentro. E ele tem essa janela de oportunidade, mas ele tem que provar que essa janela faz sentido. É isso, os pontos são muitos pontos, né, em conflito entre ele e o Paulo Guedes. Outros são as privatizações, né? Sim. O Paulo Guedes já deixou claro que queria fazer uma privatização bem ampla e ele também já, vamos pensar em alguma coisinha, não é tudo que vai poder fazer, né? Eu acho que a ideia também inicial do Paulo Guedes era muito utópica, né? Acreditar que você vai sair privatizando tudo, né? Eu acho que teria dizer assim, que seria algo positivo, a ideia de privatizar e tudo, mas que não dá para fazer isso tudo de uma vez só, né? Principalmente Petrobras, empresas grandes. Já o Bolsonaro já sinalizou que bancos públicos, Petrobras, Eletrobras está fora do pacote. Então o que sobra de fato, né? E que isso vai gerar de receita adicional? Se você tira, na verdade, os grandes ativos, o que vale, o que você vai vender? Você vai vender o que não vale? A pergunta é, qual o incentivo que eu tenho? Talvez ele devia não privatizar, mas simplesmente acabar com as estatais que são ineficientes, que são várias que tem, se ele não quiser privatizar, e abrir para a atividade privada várias concessões adicionais. Quer dizer, já que ele não quer privatizar o que tem, talvez abrir concessões de ferrovias, de novas explorações de petróleo, fazer um pouco na linha do que está liberando mais petróleo e diminuindo cada vez mais. Você faz uma privatização reversa, você vai eliminando a participação daquela empresa no agregado. Mas o que eu acho que mais importante, e aí eu acho que é o grande problema vamos dizer, da visão do Bolsonaro sobre plano estratégico, militar, que tem que manter, você não precisa ser o dono da empresa para você manter o domínio vamos dizer, daquele produto no Brasil. Você tem que ter agências reguladoras fortes. E o que eu acho que ele tem que fazer é isso, era criar agências reguladoras muito fortes, tanto em petróleo, energia, transporte, e aí dá para a iniciativa privada falando, a regra do jogo é essa, se você descumprir, eu tomo de volta. Mas se você cumprir, você vai ter o benefício da liberdade econômica para fazer. Que é uma coisa que ele colocou bastante no discurso dele, que é esse negócio do empreendedor, incentivar o empreendedor. Que seria uma coisa boa, né? E você falou em força, Chay, uma coisa importante é a força que o Paulo Guedes deve ter nesse governo, até pela junção que vai ter de fazenda, indústria, comércio e comércio exterior, né? Eles querem fazer um agregado, né? Qual a opinião de vocês, especialistas em economia, sobre essa união? Combina, não combina? Dá certo, não dá certo? O que a gente pode colocar para quem está assistindo a gente? Eu acho que essa ideia de diminuir o número de ministérios e tentar consolidar acaba sendo mais política do que de fato efetiva na redução de custos, né? Eu acho que você poderia até manter eles separados, portanto que você reduzisse, por exemplo, cargos comissionados, né? Tentasse enxugar um pouco a pasta, colocasse pessoas que tivessem experiência no cargo mais do que pessoas políticos, né? Que seria um ganho maior.
Realmente, essa ideia de ministério, ter mais ou menos ministério, você pode fundir 3 ministérios e criar 3 secretarias embaixo de um ministro, que quem vai acabar tocando cada um dos ministérios deveria ser um técnico e o ministro ser alguma coisa, um direcionador das políticas. Então, ter mais ou menos ministérios, eu acho que o mais importante é reduzir o número de cargos comissionados e de lugares onde o governo faz essa troca, que é o que desgastou a política, que é essa ideia de você dar um cargo num ministério ou num banco público ou numa estatal para um apadrinhado político. Isso é que tem que acabar. E, necessariamente, ter muitos ministérios, mas ministérios enxutos, não seria um problema. O problema é ter muitos cargos disponíveis. E ele pode ter, mesmo com um ministério. Você cria várias secretarias e coloca embaixo cada um fala assim, deles, cortei para metade. Mas tem um montão de secretaria. Então, é importante o direcionamento na redução do tamanho do Estado, que é um dos argumentos que o Paulo Guedes está falando. Eu quero reduzir o tamanho do Estado, eu quero diminuir, tem 20 mil cargos comissionados, se ele reduzir isso para 5 mil cargos comissionados, já é uma economia de dinheiro e economia também de eficiência do Estado, né? Porque esses cargos comissionados são todos cargos políticos, não tem cargo técnico. E essa troca fica muito clara. Paulo Caffarelli, que era o presidente do Banco do Brasil, semana passada já deixou o cargo vago, foi para a Cielo, uma empresa privada, né, sabendo que nessa transição de governo sempre tem essas trocas. E provavelmente ele não seria o escolhido, mesmo ele sendo um técnico, ter passado a carreira dele toda no Banco do Brasil, depois saiu um pedacinho para a CSN, mas passou por lá e obviamente sabe o funcionamento da máquina como que é, né? Outro ponto importante do Paulo Guedes, reforma tributária, que é uma coisa que vai mexer no bolso de todo mundo. É possível fazer, nesses 100 dias que a gente vai ter aí de armistício do governo, ele consegue aprovar alguma coisa nesse período? Bom, eu acho que a reforma tributária deve sair depois disso, né? Acho que o principal ponto realmente é a questão da reforma da Previdência, até porque quando ele fala em juntar impostos, consolidar impostos, ou de repente ter alguma redução para tentar incentivar investimentos, isso aí depende muito do que você conseguiu aprovar na Previdência para ver como que é o seu equilíbrio fiscal para que isso seja aprovado, né? Eu acho que isso é certamente um ponto muito importante, né? Por conta da quantidade enorme de impostos que tem, que mesmo que que a empresa tente estar em dia com os impostos, tem uma dificuldade, né, uma parte jurídica, né, para estar de acordo com tudo isso, mas eu acredito que essa reforma da Previdência vem antes para poder ter da base para a reforma tributária. Eu acho que todo mundo fala muito em reforma tributária, basicamente entra governo, sai governo, vamos fazer uma reforma tributária, uma simplificação tributária, só que todo mundo que fala, as pessoas que falam uma coisa, as pessoas que escutam outra. Quando a gente fala reforma tributária, a população espera menos imposto. E não dá para ter menos imposto porque eu tenho um Estado grande. Então, antes de fazer reforma tributária, reforma da Previdência, redução do tamanho do Estado, redução da quantidade, vamos dizer, de incentivos que o Estado dá, isso é mais importante até do que fazer a própria reforma em si. Simplificação de imposto, ela é importante, concordo, é importante você otimizar a gestão, mas para a maior parte das empresas brasileiras isso já aconteceu. A ideia do simples, a ideia dessas combinações de impostos, isso já atinge uma quantidade grande da população. O que talvez ele tenha que mexer mais do que a reforma tributária é a reforma trabalhista tributária, quer dizer, reduzir o impacto dos impostos na folha de trabalho. Que necessariamente ele falou ontem, né? Isso, ele falou bastante. Bastante disso, né? Então, isso talvez seja mais importante do que a simplificação de imposto para as empresas, porque uma parte muito grande do empreendedor, do pequeno empreendedor brasileiro, já está no regime tributário mais simplificado, unificação de imposto, e a estrutura, vamos dizer, de informação da Receita Federal, ela já é bastante sofisticada. Ela pode ser até injusta porque cobra muito, mas ela já tem uma estrutura sofisticada, então não é tão complicado você fazer. Tem uma burocracia, mas não é tão complicado. O mais importante é você reduzir a quantidade de imposto na folha de trabalho para poder aumentar a quantidade de emprego e aí você gerar mais imposto, não pelo tamanho do imposto, sim pela quantidade de gente trabalhando. E como conseguir esse emprego, né? Acho que um dos maiores desafios do presidente, da equipe econômica, é conseguir fazer essa geração de emprego voltar acelerada, né? O Paulo Guedes até falou em conseguir 10 milhões de empregos em 2 ou 3 anos, com todos esses incentivos que ele vai tentar. Infraestrutura é um ponto importante que ele colocou, né? E essa simplificação da folha de pagamento.
Dá para chegar lá? É assim, uma forma tão simples? Eu acho que a questão, mais uma vez, da reforma da Previdência, mostrando uma sustentabilidade de longo prazo para a trajetória da dívida, é importantíssima para conseguir, de fato, criar emprego, né? Porque eu acho que o empresário precisa disso. Ver que a reforma está passando, que isso vai aumentar a confiança e, com isso, pensar em fazer investimentos e, assim como as famílias também começam a consumir e geram um ciclo de crescimento. Eu acho que começa por aí, gerar uma confiança para poder conseguir gerar emprego, porque não adianta criar uma carteira agora verde e amarela. Não, na verdade, eu acho que a carteira verde e amarela é uma das grandes mal pensamentos que ele teve, porque essa carteira, eu já até falei isso outra vez em outras entrevistas, carteira verde e amarela, carteira azul, vermelha, branca, não interessa. Não interessa. Interessa que você vai ter dois regimes trabalhistas juntos e o Ministério do Trabalho não vai deixar você estar de um jeito nenhum, outro. Você tem que fazer uma unificação, uma simplificação tributária. Mas acho que um ponto importante que você colocou, o importante para o empresário, para contratar uma pessoa, não é quanto eu pago de imposto, é quanto eu espero ter de receita. E o que aconteceu no Brasil? O Brasil começou a decolar um pouco com o Temer, com as expectativas de reforma. A economia começou a crescer e desacelerou em abril, porque as pessoas perderam a confiança que o futuro vai ser bom. Então, mais importante do que você fazer uma simplificação tributária, reduzir imposto, é você convencer o investidor, ou a pessoa que está trazendo dinheiro para a infraestrutura, o empresário brasileiro, as famílias a voltar a consumir, a comprar imóveis, comprar bens mais de longo prazo, porque aí você faz a máquina girar. Isso você faz com que você mantendo consistência, você reduzindo o tamanho do Estado, mostrando, realmente acabou esse desvio todo, essa má gestão, e daqui para frente tudo vai melhorar e com isso os investidores voltam. E aí você vai ter crescimento de emprego, não porque você paga menos imposto, mas sim porque você vai ter mais consumo, mais gente querendo colocar dinheiro na economia. Acho que mais importante do que qualquer coisa é isso, é fazer a confiança voltar para as famílias e para os investidores. Aí faz o tal do círculo virtuoso da economia, né? Que ela vai girar de forma quase independente, né? Patrícia, você falou um ponto, utopia do Paulo Guedes. Ontem um dos pontos que ele falou foi no primeiro ano ele vai conseguir acabar com o déficit do governo, 132 bilhões projetados para o ano que vem, e já ter um superávit em 2019, algo que não acontece desde 2013 no governo Dilma. É possível essa mágica acontecer em um ano? Porque ele foi de uma forma tão simples e tão fácil que, como não se conseguiu resolver esse problema, né, nesses 5, 6 anos que separam essa agenda dele? Eu acho isso também, mais uma vez, totalmente utópico. Eu acho muito difícil que você consiga, principalmente em 2019, zerar esse déficit, né? Acho que tem um período muito curto de tempo para conseguir fazer mudanças tão importantes a ponto de chegar, né, a zerar esse déficit, né? Inclusive, muito da proposta dele baseada na questão da privatização, que a gente sabe que perdeu força aí pelos discursos. Parece ter perdido força pelos discursos do Bolsonaro, né? Principalmente a questão da Eletrobras, que era a que estava ali mais bem encaminhada, né? E que era previsto para ano que vem, isso sai do cenário, né? Eu acho que esse enxugamento, redução de ministério, mesmo que seja também redução de cargos comissionados e tudo isso, uma confiança maior, possa melhorar também o crescimento da economia, não deve ser o suficiente para gerar um equilíbrio nas contas no próximo ano. O orçamento desse ano, do ano que vem já está meio dado. Quer dizer, o último ano do governo, o cara já faz o orçamento do ano que vem e já está programando um déficit. Então, dificilmente ele consegue modificar demais essas despesas que ele vai ter e a quantidade de receitas que ele vai poder gerar. Eu acho realmente que o objetivo tem que ser déficit zero, é você, de alguma forma, evitar que o Estado consuma recursos que poderiam ser direcionados para investimento através de emissão de dívida, aumento de endividamento. Só que eu acho muito difícil ele conseguir. A única possibilidade que eu acho que tem disso acontecer, que voltando, era a aposta inicial do Temer com o Meirelles, ela vai entrar maciçamente investimento no Brasil e com isso eu vou gerar uma quantidade de crescimento econômico tão grande que isso vai gerar uma quantidade de imposto que vai cobrir esse déficit. Então é a única forma que ele conseguiria gerar, não com redução do tamanho do Estado, acho que isso é muito difícil no primeiro ano, acho até difícil nos primeiros 2 anos, ele tem que se programar para isso acontecer já no fim do governo dele, se ele tiver realmente com algum objetivo de reeleição, que ele falou que não quer ter, mas ele tem que se programar para no segunda metade do governo dele, a economia está com redução de endividamento, voltar a ter superávit, mas difícil no primeiro, a não ser que ele consiga trazer muito investidor para o Brasil. Essa é a aposta dele. Né? Tomara que ele consiga, embora a gente saiba que vai ser muito difícil isso, né? E uma coisa que ficou
veio nessas 2 últimas semanas foi a possibilidade de um Banco Central independente e também da manutenção do Ilan como presidente do Banco Central. Como que vocês veem esse ponto da independência do Banco Central, importante ou não, e o Ilan continuar ou não também à frente do BC? Bom, eu acho que se ele continuasse seria ótimo, ele tem, né, tido uma boa gestão, mas caso ele não permaneça, o importante é que tenha alguém alinhado com a política atual do Banco Central que tenha uma independência, mesmo que não seja oficial. Eu acho totalmente a favor da independência do Banco Central. É importante que no momento de transição de governo, que você tem tantas incertezas no ar, seria importante que você tivesse pelo menos um respaldo desse ponto, saber que a política monetária vai continuar independente, você sabe quem é o presidente do Banco Central, é menos um fator de incerteza, né? Eu acho que deveria caminhar por esse ponto. A gente tem vários países com esse exemplo, até na América Latina mesmo, e eu acho que é importante, sim, que ele leve isso adiante. Nesse ponto era importante exatamente você ter um mandato do presidente do Banco Central divergente do mandato do presidente, exatamente para na transição. Os Estados Unidos faz, né? Exatamente, você tem. O Trump fala que for, mas continua. Ele diz que ele é contra, que o Fed está me atrapalhando, ele não pode fazer nada, ele não pode mandar o cara do Fed embora. Mas o que eu acho, nesse caso, a manutenção do Ilan é muito bom, como eu acho que ele vai manter grande parte da equipe que está hoje embaixo do Meirelles, né? Então, estava embaixo do Meirelles. Mas essa equipe se provou eficiente e muito provavelmente vai ser, de alguma forma, são pessoas bem formadas, então eles vão continuar na estrutura. O problema todo do Banco Central está, inclusive, no próprio plano do Bolsonaro. Quando ele fala em Banco Central independente, ele fala em Banco Central independente aliado ao Ministério da Economia. É impossível ser independente aliado. Independente aliado. Ele é independente ou não. E pior, se ele, como é o Fed, um dos grandes, que eu acho que um dos grandes erros do Fed, ele ter 2 objetivos. Para mim está claro que o objetivo do Banco Central é controle de inflação e do Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, o nome que você colocar, é crescimento econômico. O Fed tem essas 2 missões. E por conta disso ele cria bolhas. Porque quando ele acha que a inflação está sob controle, ele incentiva excesso de consumo. E aí você começa a reduzir juros. O Alan Greenspan fez isso. A redução de juros gerou toda essa bolha. Então você tem que ter um Banco Central focado e falar assim, não, meu papel é inflação. É inflação só. E eu acho difícil porque ele mesmo, já no discurso dele, ele diz em Banco Central Independente, mas diz que tem que ser alinhado com o Paulo Guedes, aliado com o desenvolvimento econômico. Não existe isso. A contradição, né? Essa contradição é que mata o discurso do Bolsonaro. Esse é um problema, né? E Alexandre Tombini também estava muito alinhado com a Fazenda e criou o que criou ali nos últimos anos, né? Se a gente quiser colocar um exemplo fácil para as pessoas entenderem, né? Ponto importante de ontem também foi a fala do Paulo Guedes sobre o comércio exterior, sobretudo sobre o Mercosul, que ele teve uma discussão com a repórter do Clarim ali, que o Mercosul não seria prioridade no governo deles. Como que você analisa essa frase sobre o Mercosul, principalmente, mas a necessidade do Brasil se abrir mais para o exterior? Eu acho que isso é extremamente importante, né? O Brasil ficou muitos anos fechado no Mercosul, que levado a nada, até por motivos mais políticos, né? Por ideologias políticas da época do que por estratégias de comércio. Agora, eu vejo também essa questão da Argentina como o governo Macri também estava bem alinhado com essa política de tentar se unir, mesmo que fosse no Mercosul, né? Para conseguir parcerias com a União Europeia, né? Que está sendo negociada, e com outros países. Eu acho que é importante ele seguir na linha de comércio, com o Mercosul ou sem Mercosul. Seguir, né? A gente teve um acordo com o Chile também importante na última semana, né? Ele fala em seguir um modelo do Trump de acordos bilaterais, que seja, mas que forme, que vá nesse sentido mesmo de um comércio aberto, né? O problema só é se ele também não vai esbarrar com parte do apoio que ele teve da parte industrial, né? De que também nem sempre é tão favorável a uma abertura. Mais importante que ela seja, né? Pode gerar alguma resistência. Ele vai gerar resistência, mas ele também teve um apoio do agronegócio que também incentiva favorável a ter, essa abertura. Eu só acho que, infelizmente, né? Apesar concordo, acho que é o melhor dos mundos se a gente começar a se abrir. Mas o Brasil representa muito pouco, quando você vê a quantidade de participação, o crescimento que o mundo teve e que o Brasil perdeu, e não só por conta do governo do PT, mas o próprio governo do PSDB e os militares com aquela visão de nacionalismo, de fechamento de... Essa ideia que o brasileiro tem de ser autossuficiente, isso fez com que a gente perdesse o barco do crescimento mundial. O mundo inteiro cresceu e a gente ficou para trás. A gente representa muito pouco do comércio mundial, a gente podia ser muito maior, podia se representar muito mais. O único medo que eu tenho é que a gente perdeu o barco.
porque hoje o mundo que estava muito mais aberto a fazer mais comércio entre eles, com o Trump e com a guerra comercial com a China, parte disso acabou. Então você vai estar entrando no jogo no fim do jogo. Quer dizer, você vale a pena. Eu acho que não ficar fora do jogo é o pior do jogo, o pior das situações. Mas você está entrando, você está propondo um movimento de abertura para o mundo, onde o mundo está numa partida contrária agora. Está começando tá atrasado, né? Exatamente. A gente perdeu o barco do crescimento por conta disso. Muito bom. Queria entrar também agora um pouquinho, a gente está no final do programa, vamos entrar nos estados. Ontem, 3 estados que estão com a situação fiscal muito ruim elegeram seus governadores. Minas Gerais com o Zema, Rio de Janeiro com o Witzel e o Rio Grande do Sul com o Leite. O que esses estados podem esperar? Quem mora nesses estados pode esperar desses 3 governos? E qual é o desafio desses caras à frente desses estados que estão fiscalmente muito ruins? Bom, acho que o principal ponto que mais chama atenção é a questão de Minas, né? É a primeira vez que o novo, né, a gente tem um cargo de confiança para chegar a primeira vez pelo governo, né? Então acho que vai ser como uma vitrine para eles, né? Então é um ponto, acho que vai ter um grande apoio de todo o partido para que faça um governo de boa execução, principalmente o comprometimento fiscal, para que isso possa ser uma vitrine para próximas eleições, né? Então vejo isso de uma forma muito positiva. Eu acho que deve ter ganhos aí, um foco muito grande, uma mudança de fato no governo do estado, então isso acho interessante, acho importante. No caso do Rio, a gente já tem um pouco de melhora, já pela questão também até do petróleo, com a melhora do preço, né? Mas a gente sabe que os desafios são enormes. Né, pela questão da violência, né, de perda de receita na parte de turismo, né, e a parte de indústria também que caiu muito no Rio nos últimos anos, né? Então, mas de qualquer forma eu ainda vejo um desafio meio termo aí no tudo isso. E a questão do Rio Grande do Sul, vamos ver realmente, vai ser um desafio talvez maior, né? Porque não tem essa questão aí da melhora do preço do petróleo, né? E vai ter realmente um desafio grande aí pela frente de ver de onde que vai conseguir gerar esse ajuste para aumento de receita do governo. Eu vou fazer o contrário, vou fazer pelo Rio Grande do Sul, que eu acho que é o que está na pior das situações dos 3, exatamente por conta disso. É um estado que historicamente não reelege ninguém, está sempre com problema de orçamento, a população é uma população mais vamos dizer, não digo mais educada do ponto de vista, mas com um grau de educação maior, né? Então o Sul tende a ter, o Rio Grande do Sul tem bastante educação, então, e muita cobrança, só que o Estado, eu acho que ele está numa situação estrutural que, se não seguir o mesmo modelo que o governo central e que o Minas vai querer fazer, eu acho que ele vai continuar pedalando nessa mesma situação e não vai conseguir andar. O Rio, na verdade, acho que as escolhas do Rio não são boas. Então, eu acho que politicamente o Rio não consegue escolher bons governantes. Os governantes normalmente não são pessoas que têm uma visão de longo prazo. Eu acho que todos eles acabam sempre derrapando e o problema do Rio é esse. Você não consegue montar um governo que pense no Rio de Janeiro como crescimento. Sempre existe, não digo oportunista, de ser oportunista, de ser, mas é sempre a pessoa está sempre olhando o curto prazo, a oportunidade de curto prazo, e eu acho que não vai mudar. Eu acho que o Rio está mal gerido, tanto em nível Estado quanto em nível de prefeitura. Eu acho que o Rio não anda. Talvez o que faça o Rio melhorar petróleo, sem dúvida, a retomada da economia, construção civil, o Rio de Janeiro é forte nisso, então se o governo conseguir voltar à construção civil, o Rio de Janeiro vai melhorar, e se o governo focar, mesmo o governo central, que eu acho que é um dos pontos que é consenso em todo mundo, que é segurança. Acho que o Bolsonaro, apesar, ele é do Rio, acho que desde a redemocratização a gente não teve presidente do Rio de Janeiro. Então, de alguma forma, você vai focar no Rio, nessa melhoria de segurança, e isso pode incentivar o turismo. Então, eu acho que existe uma luz no fim do túnel, apesar de que quem comanda o carro não é uma pessoa boa no Rio de Janeiro. Agora, no caso de Minas, é um caso interessante. Por quê? Porque o brasileiro, né, em geral, ele é muito averso a essa ideia de maior liberalismo. Isso um pouco a população brasileira é avessa. E o Novo, na verdade, trouxe uma proposta de menos Estado, mais empreendedorismo, e as pessoas são muito céticas nisso. Então, se o Partido Novo em Minas conseguir provar que ele mantém o equilíbrio, que ele é um partido focado, e esse é importante, né? Ele consiga acertar as contas todas, consiga fazer um governo que melhore a situação fiscal do Estado, sem necessariamente cortar benefícios, sem ser um governo totalmente antissocial,
ele vai dar uma oportunidade para o Novo mostrar que esse modelo, que é um modelo mais de liberalismo econômico, ele não é uma coisa, vamos dizer, contra a população pobre. Então, eu acho que o grande destaque de Minas é esse, é ele conseguir ser um farol para essa ideia de maior liberalismo no Brasil. E justamente em Minas, um dos estados mais conservadores que tem, Sem dúvida, sempre se sem manteve dúvida. ali. Acho que vai ser bem uma experiência muito boa, né? Sim, sem dúvida. Patrícia, suas considerações finais, por favor. Bom, a gente espera que a gente tenha sucesso aí, né, nesse próximo governo e vamos ver o que de fato vai ser a política, né? Acho que tem muita coisa vaga ainda nesse momento do que como é que vai ser essa condução da política econômica e que esse cenário deve ficar mais claro aí para os próximos meses, né? Então, a gente aguarda que tenha um compromisso maior com a questão fiscal para que a gente possa voltar a uma trajetória aí de crescimento sustentável, né? Chaya. Então, também, eu acho que qualquer coisa que a gente falar agora é mera especulação. A gente está discutindo sobre um conjunto de ideias. Necessariamente tem que ver nas próximas semanas, provavelmente nos próximos dias, nas próximas semanas, qual é a expectativa de plano mesmo. Como é que ele vai tornar aquele plano e se não vai gerar uma rota de atrito entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro, que é o grande medo de todos, né? Que essa implementação de ideias gere um choque e o cara acaba desistindo de continuar no Ministério da Economia, mas a ideia é ver isso transformado em plano, e não só ideias, não só um plano para a eleição, mas sim um plano de implementação. Então, esse é a grande expectativa do mercado. Eu acho que todo mundo, a economia, a bolsa, câmbio, a economia em si vai continuar melhorando. Ela vai melhorar independente de Bolsonaro, com ou sem ele. Ela já estava numa batida de melhora, mas ela vai continuar melhorando mais fortemente, ainda nesse âmbito da expectativa. Aí, quando a expectativa se tornar realidade, é que a gente vai ver qual é o próximo passo, né? O próximo passo. O único medo que eu tenho, e esse também é uma situação que para mim é bem delicada, a agenda do Bolsonaro ela é uma agenda, de alguma forma, liberal, seguindo o Paulo Guedes, mas é uma agenda conservadora de costumes. E esses contrapesos que tem, pode ser que para ele implementar essa agenda mais conservadora do ponto de vista de costumes, ele cabe gerando atritos com a sociedade que inviabilize a agenda econômica. Então, tem que deixar bem claro que não dá para ter as duas ao mesmo tempo. Então, você vai fazer uma agenda mais conservadora, você vai gerar atritos com uma quantidade razoável da população e vai inviabilizar um pouco a economia. Então, ele tem que decidir um pouco esses dois lados, que é um desafio que ele tem interno para ele. A gente deseja boa sorte ao presidente, né? Sim, sem dúvida. Que consiga fazer o que ele prometeu, que respeite os direitos civis, que respeite a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e que a gente chegue daqui 4 anos novamente com uma festa da democracia e todos os medos que foram ao longo do caminho se acumulando tenham sido só retórica de campanha. Sim, sem dúvida. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Obrigada. Obrigado a você. E muito obrigado pela sua companhia nesse Dinheiro na Semana de 29 de outubro de 2018. Hoje é meu último programa aqui com vocês, nosso 79º Dinheiro na Semana. Muito obrigado, eu vou seguir um novo rumo na carreira. Desejo muito boa sorte à Editora 3 e à Isto é Dinheiro que abriram esse espaço para mim. Agradeço bastante a B3 que proporcionou essa infraestrutura para a gente, Carlos Cristofanilli, o Clebinho, o Luiz, o Gil que estão aqui todas as segundas-feiras com a gente. Boa sorte a você, boa semana, bom ano, que a gente tenha um governo ótimo, que a gente possa comemorar daqui 4 anos realmente que tudo deu certo e que todos os medos que ficaram no nosso coração tenham sido só realmente pela retórica de campanha. Tá bom? Boa semana, bons negócios. Tchau, até a próxima.